Então, uma boa noite a todas e a todos. Hoje é dia 17 de maio de 2022. São exatamente 21 horas, começamos pontualmente e acho que a tecnologia hoje estará a nosso favor. Estamos no nosso sexto encontro. Vamos falar sobre leitura. Eu tenho até alguns livros aqui. Falo para vocês, confesso para vocês que desde que eu voltei para o Brasil, eu tenho dificuldade de encontrar livros adequados para as diversas faixas de idade. Não tem sido uma tarefa fácil, encontrei alguns que são legais, mas assim, eu vou na livraria e eu olho a seção infantil inteira e às vezes eu encontro um, dois e vocês vão ver o porquê. Então, vamos lá. Está gravando, vocês estão me ouvindo. Teremos também 20 minutos para conversar e depois 20 minutos para eu apresentar os conceitos e depois 20 minutos para nós conversarmos, tá bom? Essa aqui é a tabela que eu não consegui mostrar no nosso encontro anterior, eu só trouxe ela para falar como que a gente lê, como a gente interpreta essa tabela de fonemas. Então, a primeira letra que tem, na verdade, ela está representando o fonema, o som. Então, se a gente pega, por exemplo, até o G, que foi o caso que eu errei, o G está... Na verdade, eu não quero o G, eu quero o som G. O G está... Sumiu o G? Quem acha o G? Eu, eu acho que eu Está apaguei. embaixo dos pis, não é? Está aqui, é que ele está minúsculo. Não, tá certo, está aqui. G, é esse aqui, o penúltimo. Então, o G, ele pode ser representado graficamente. Então, o fonema G, que tem na língua portuguesa, ele pode ser representado graficamente, né, pelo G e pelo G1. Se a gente for o fonema S, que é o do S, né, normalmente para o som do S, ele pode ser representado de todas essas formas que estão aí. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, várias formas diferentes. Então, se a gente tem até no encontro passado, a gente também, ou retrasado agora, não lembro, a gente falou do som do R, que é o rato, ou no carro, né, a segunda sílaba, que está aqui representado pelo RR. Esse fonema RR, ele pode ter duas formas, graficamente. Ele pode ser RR, né, quando ele está no meio da palavra, que é a nossa regra no português, então carro, o ro do carro, e quando está o R no início da palavra, quando a gente fala rato, também é o fonema R. Então, é só uma pequena passagem pelos fonemas para a gente saber interpretar essa tabela. Então, assim, tudo que a gente fala em português, se a gente olha no nosso dicionário, todas as palavras que estão lá no nosso dicionário, elas usam alguns desses fonemas aí. E não tem mais do que esses, são esses que nós temos. Então, no momento que a criança ela conhece os fonemas, ela depois vai aprender quais são os símbolos que representam graficamente esses fonemas, que normalmente são as letras, os dígrafos. Ela começa a escrever, né, que a gente falou no encontro passado. Então, eu vou escrever mesa. Então, a criança quebra a palavra mesa nos diversos fonemas e ela sabe que mesa começa com o som m. E daí ela põe o M, porque ela sabe que o M representa esse som. E ela vai assim, fonema por fonema para escrever. E no Montessori, ela escreve antes de ler. Mas assim, são dias que separam, né? Não é uma diferença muito grande. A gente falou no primeiro ou no segundo encontro sobre a leitura total. Então, o objetivo do Montessori, numa sala para crianças de 3 a 6 anos, o nosso objetivo é a leitura total. Então, a leitura total é a criança
saber apreciar e compreender a ideia que está por trás do texto. E quando a gente fala, né, desses textos, são diversos estilos literários, que vai de uma música, de uma história, de um pequeno romance. Ela não vai ler, né, coisas muito complicadas, mas ela vai poder apreciar, ela vai saber apreciar diversos estilos literários. Então, esse é o nosso objetivo e não é toda criança que chega lá na leitura total com 5, 6 anos, mas a gente trabalha para isso. O que é um pouco diferente da educação tradicional, que a criança nessa idade, às vezes, ela ainda está aprendendo a ler, ainda está aprendendo as letras. Nesse processo de aprendizado, quando a criança começa a ler, no Montessori, ela sabe, né, os fonemas, ela sabe os símbolos, e daí a gente tem um exercício que é fantástico. Eu não sei se vocês provavelmente aqui deve ter professoras, né? Se vocês já passaram esse momento com a criança, aonde ela lê a primeira palavra dela. E no Montessori, né, para crianças de 3 a 6 anos, a gente vive isso, e eu diria assim, como professor, é uma das experiências mais fantásticas que tem, no momento que a criança consegue ler. Parece que tem uma luz na sua aura que começa a brilhar mais forte, porque eu sei ler, eu sei ler. E então é fantástico. No início da leitura, a criança vai, né, então se a gente pegar a palavra mesa, ela olha lá o M e ela sabe que o M tem o som m. Então ela vê o M e ela pronuncia m. E se a palavra é mesa, né, o segundo fonema que ela vai ver lá, o segundo símbolo é o E. Daí ela faz e, e. E daí a gente fala, lê mais rápido, né? Me. Daí ela junta e daí ela vê que é me. E daí quando ela vai pro terceiro fonema, né? Então ela vai lá e junto com a a. Daí mesa, mesa. Daí ela fica nesse processo, a gente vai com ela e daí ela junta mesa, 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 mesa. E daí ela consegue compreender o que está por trás daqueles símbolos. Então, ela, num primeiro momento, ela vai pronunciar os sons daqueles símbolos. Então, ela consegue expressar quais são os fonemas que estão lá simbolizados. E depois, com essa prática, ela começa a entender o que esses fonemas juntos estão formando, que no caso é uma palavra, no caso é uma ideia, pode ser um objeto, pode ser uma ação, pode ser aí qualquer coisa. E a gente começa no Montessori com leitura de palavras que a gente diz que são fonéticas. Então, cadeira, vem palavras em português, em inglês, em francês, né? Então, caixa, sapato, são palavras bem simples, normalmente palavras curtas. E nesse exercício, quando a gente começa a escrever, aí é uma dica, né? Até vou contar uma história, acho que dá tempo. Vou contar uma história. Eu tenho uma amiga que ela mora no Espírito Santo, e daí ela estava com a filha dela de 6 anos, isso foi ano passado. E daí ela já tinha feito Montessori em casa, ela aplicou, né, todos esses conceitos que a gente está vendo, e a filha dela sabia os fonemas, sabia os símbolos, mas ela não tinha chegado na leitura. E daí, conversando com ela, fiz um monte de pergunta, e daí eu sugeri para ela fazer um exercício. Falei, que é um exercício que a gente faz no ambiente Montessori. Eu falei, ela disse que a filha dela não estava mais com interesse de ler, assim, ela, quando ia para a leitura, para os livros, ela não tinha um interesse muito grande, assim, não instigava ela. E eu falei assim, ela chama a Aline, eu falei, Aline, faz o seguinte, você vai escrever um recado para ela, como se fosse um segredo. Você pega um pedacinho de papel e daí você escreve uma palavra que é simples, que você sabe que ela tem capacidade de ler, uma palavra curta, uma palavra fonética. E quando você for escrever, você
escreve como se fosse a coisa mais importante do mundo. E, assim, quando a gente começa a ajudar a criança a se alfabetizar num ambiente Montessori, toda vez que eu pego um lápis para escrever, é um momento importante. Então, é como assim, se o mundo parasse, porque eu vou escrever. Eu dou uma atenção especial para isso, porque é uma parte muito importante da nossa humanidade, a escrita. E daí ela fez esse exercício, ela pegou um papelzinho, eu não lembro qual foi a palavra que ela escolheu, mas daí talvez ela tenha escrito lá sapato, né? Com todo aquele cuidado, né? Com aquela letra bem bonita no papelzinho. Ela dobrou e daí ela entregou falando assim: "Ah, eu tenho aqui um recado para você, tem um segredo". E daí eh, nesse contexto, a filha dela começou, né? Ah, esse é sa, 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 daí sa, pa, sa, pa, sa, pa, sa, pa, sapato, sapato, sapato. E ela começou a ler com essa palavra, eu não lembro qual era a palavra, mas com esse exercício. E a partir daí, a filha dela começou a pedir recadinhos todo dia. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas eu sei que assim foram uns 10 dias que mãe, por favor, escreve um recadinho para mim. E daí ela ia lá escrever alguma coisa e daí tinha um exercício, né, de escrever o objeto e daí a filha ia pegar o objeto. E virou uma brincadeira. E a gente faz isso no Montessori bastante. Daí agora, então, falei um pouco desse processo que vocês já estavam entendendo, né? Até vocês perguntem se não ficou claro todo esse processo para chegar na leitura. E eu vou dar dicas aqui para casa. Deixa eu compartilhar de novo. Dicas para casa, porque aí que está o segredo. No encontro passado, eu não falei, porque eu não escrevi, mas é uma coisa muito importante. A criança, ela imita. Ela faz aquilo que a gente faz. Então, a gente quer que a nossa criança leia e que ela escreva, vamos ler e escrever na presença dela quando ela estiver por perto. Hoje a gente usa muito celular, muitas coisas eletrônicas e às vezes a gente não pega nem em caneta, não pega nem em papel. Então, é importante a gente praticar a leitura e a escrita quando eles estão presentes também. E até a gente pode reforçar, ó, agora eu vou escrever a lista do supermercado, agora eu vou escrever o telefone que eu preciso anotar. E deixe a criança observar você escrevendo e você lendo. Então, se eu tenho uma paixão por livro, eu adoro livro e minha filha me vê com livros constantemente, é claro que ela vai também despertar esse interesse por livros, porque se o pai e a mãe dela fazem isso, ela, de alguma maneira, vai ter esse interesse. Então, que nem no encontro passado, né? Eu tinha falado dos cantinhos, então pode ter o cantinho da leitura, pode fazer preparar uma cadeira pequenininha, uma poltrona. Aqui na Casa da Vida, a gente tem uma poltrona que é muito legal. Quem lá na Europa a gente encontra, no Brasil deve ter algumas outras opções legais. Uma coisa simples, mas que ali é aquele espaço para leitura. E normalmente ele fica ali do lado da biblioteca. Eu já vi, né, ambientes Montessori. Nossa, era tão bonito. E mesmo bibliotecas lá na França, é um espaço assim todo dedicado para criança, né? A poltrona pequena, as cadeiras pequenas, os livros acessíveis. Então, a gente pode fazer um cantinho na nossa casa para leitura e pode ser algo simples, né? Não precisa ser uma estante completa de livros, mas, de repente, aqueles 3, 4, 5 livros, uma cesta de livros ali para a criança. Eu falei aqui dos recados, então é muito engraçado isso, porque eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe ia sair e a gente, de repente, ela tinha que falar alguma coisa para gente, ou avisar que tinha comida na geladeira, e ela deixava recados. Isso a gente estava, né, 6, 7, 8 anos, então ela deixava recados. E eu comecei a fazer isso com a Ju, logo que ela começou a aprender a ler, e o mais engraçado é que ela guarda todos os recados que eu faço. Então, sei lá, eu ia acordar mais cedo do que ela, ia na padaria ou ia em algum lugar e eu falava assim: "Ju, bom dia, meu amor. Eu estou indo até a padaria, daqui a pouco eu volto. E um beijo, papai". Esse recado simples. E daí era uma oportunidade para ela ler. E ela ela lia, adorava e ela guarda esses recados.
Então, recadinhos, né? Estou saindo. Então, até às vezes, em vez de falar, em vez de pedir para alguém contar, deixa esse registro no papel, deixa esse registro num recadinho, coisa simples, pega um papel, escreve lá, põe uma palavra de carinho, uma palavra gostosa, coisa que vai acolher também a criança, que vai mostrar, né, essa nossa atenção, esse nosso amor que a gente tem para os nossos filhos. Então, recados são excelentes ferramentas para a gente ajudar a criança a ler. Inclusive, tem esse no começo, né, que a criança está descobrindo a leitura, ela quer desvendar aquilo que está, né, por trás das palavras. Então, né, recadinhos, quando a criança acabou de começar a ler, recadinhos bem simples, né? E depois, quando ela está lendo já frases, né, em textos maiores, aí você vai aumentando também os textos. Não faça uma coisa muito complicada, escreva textos muito longos para a criança que está começando a ler palavras, né? Então, mesmo, meu filho começou a ler essa semana e é o aniversário dele. Eu vou escrever no cartão, te amo e o meu nome lá. Só uma coisa bem simples, porque ele vai conseguir ler. Porque se for muito comprido, ele vai desistir, ele não vai nem querer. Então, no Montessori, a gente sempre observa a criança, vê em qual, né, grau de desenvolvimento ela está, e a gente sempre tenta colocar aquilo que está no nível dela um pouquinho mais difícil, aquilo que vai ser desafiador, mas ao mesmo tempo não vai ser impossível. Então, esses recados eles vão ficando complexos conforme o tempo passa. E daí, que eu tinha falado, leia e escreva na frente da criança. E quando a gente fala ler, né, a gente pode ler com a criança, a gente pode ler para a criança e a gente pode fazer com que a criança leia para a gente. Quando a criança está aprendendo a ler, né, a gente, de repente, vai ler, a criança vai ajudar a ler o título, a primeira palavra da frase, e a gente lê o resto, ou só falar qual é o som qual o fonema, né, daquele símbolo, daquela letra. E conforme o tempo vai passando, a gente vai deixando cada vez mais essa responsabilidade para ela ler, a gente lê menos e ela vai lendo mais. E normalmente, quando está tudo indo bem, esse interesse dela cresce com o tempo e ela quer realmente ler. Tanto que às vezes a gente vai ler e ela fala assim: não, não lê, não lê, não lê, eu quero ler. Ela quer desvendar a ideia que está por trás daquela palavra, daquela frase. Então, eu lembro também que a Ju, né, antes de ler, quando ela tinha acho que 3 ou 4, né, eu lia para ela, escolhia lá algum livro que eu gostava de história legal, e eu lia com bastante emoção, e lia, daí tinha o personagem, acontecia aquilo, ficava triste, ficava feliz, ficava com medo. E eu lia, às vezes, com tanta emoção que ela pedia para eu repetir o capítulo. Então, a gente pode se colocar, né, a nossa atenção, a nossa emoção nas leituras que fazemos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Então, né, ler para ela, ler com ela, de repente ela já está começando a ler, a gente fica ali só, né, deixando. Uma coisa que acontece também, né, eu não sei se nos nossos encontros a gente falou, mas a criança tem o tempo dela. E quando ela está começando a ler, pode ser, não são todos, pode ser que ela demore para ler. Então, pode ser que uma frase que para a gente é curta, ela vai demorar alguns minutos. Então, é importante a gente esperar o tempo dela e não ler para ela quando ela pode ler. Então, se ela tem a capacidade e ela se sente capaz de ler, a gente deixa ela no tempo dela. É muito, muito importante. E com a Ju, hoje em dia, o que acontece, ela lê para mim. Né? Eu falo, a gente está conversando, daí tem uma palavra nova. Eu falo, Ju, vamos ver o que é essa palavra no dicionário? Ela vai lá no dicionário e ela lê para mim a definição da palavra, ou ela viu uma poesia que ela gosta, ela viu um livro que ela gosta, ela quer ler o livro para mim. Ela já leu muitos livros para mim. Ela adora ler para mim. E às vezes ela lê um, lê outro, lê. Papai, eu posso ler mais um? Eu falei, eu tenho que fazer outra coisa. Ela adora ler. E assim, a gente, nessa descoberta, porque eu também, como pai, né, minha filha mais velha, eu como pai, eu aprendi a ser pai, eu aprendi a lidar com todo esse desenvolvimento com ela. Então, a gente vai, né, na nossa maneira. E não, a gente não precisa se cobrar, né? Não está lendo, está demorando. A gente vai no ritmo que é agradável para a criança e que é agradável para nós também. Eu tinha falado do dicionário, né? Quando a criança já está lendo, é legal ela ter um dicionário para não depender das outras pessoas, dos outros adultos, para saber a grafia correta e a definição das palavras. Então, você pode ir com a criança
comprar um dicionário, e com a Ju até ela tinha carteira, tinha um dinheiro, e a gente foi junto, ela comprou o dicionário e voltou assim agarrada no dicionário, como se fosse um amigo dela. Esse aqui é o nosso último slide, já passamos 20 minutos, está muito rápido. Então, como escolher livros para crianças até 6 anos? Quando a criança é mais velha, as regras são outras. Como a gente está falando do início da leitura, é bom a gente seguir essas regras aqui. No Brasil, que nem eu falei, eu tô tendo algumas dificuldade em encontrar livros ideais. Daí tem um aqui que é em francês, que é só para ilustrar o que está falando aqui. Então, livros com poucas páginas, que a criança consiga chegar ao fim. Então, esse livro aqui é super fininho. Ele tem o quê? Não tem nem o número das páginas, de tão simples que é, mas aqui deve ter umas 10 páginas. 10, 12 páginas. Frases curtas. É claro que esse livro é em francês, vocês não vão entender, mas aqui, ó. Olha como a frase é curta. São o quê? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. São imagens, né? Muitas imagens. Quando a criança está aprendendo a ler, a imagem ela vai ajudar a criança a deduzir o que está escrito. E tudo bem. Se a criança ela precisa da imagem para descobrir o que aquela palavra significa, é tranquilo, não tem menor problema. Então, aqui tem a Suzy, e a frase aqui está falando: a Suzy não sorri, não está sorrindo. Super simples. Nesses livros também que são ideais, é quando imagens grandes, frases curtas, as palavras se repetem ao longo da história. Então, se está falando de correr, né? Essa palavra correr, ela aparece em vários lugares. E uma coisa extremamente importante para a criança do primeiro plano, para a criança entre os 0 e 6 anos, é histórias ligadas à vida real, aquilo que acontece. Então, se a gente olha esses livros, a criança é criança, quando aparece o animal, esse aqui não tem animal, quando aparece o cachorro é cachorro, o cachorro ele late, ele come o que o cachorro come, ele faz o que o cachorro come. Olha lá, o cachorro é o Bozo. Deixa eu até parar aqui. Ó. O cachorro é o Bozo. A criança, nesse primeiro momento, até os 6 anos, é melhor para ela quando ela está em contato com aquilo que acontece em torno dela, com as ideias que estão acessíveis aos seus sentidos. Então, fantasia, não é ideal. Desenhos que fogem, né, do mundo real, né, animais que falam, que vêm comer na mesa, que vestem roupa, não é legal. É melhor ideias, né, histórias que sejam centradas naquilo que acontece no nosso mundo real e coisas próximas. Então, se a gente vai comprar um livro, daí tem 2 livros. Daí tem um desse que vai falar de repente, da menina que gosta de plantar. E daí tem um outro livro que vai falar dos planetas. Qual que eu escolho para uma criança de 4, 5 anos? Eu escolho aquilo que está mais próximo da realidade dela. Então, tem plantas, tem jardim, ela come, né, vegetais, então vamos escolher aquele livro que está mais próximo. Aqui, planetas, o sistema solar, isso, para a gente compreender, precisa de imaginação, que é uma das características da criança do segundo plano de desenvolvimento. Não é errado, né, falar desses assuntos quando a criança é menor, mas é mais fácil para a criança quando ela está em contato com coisas que estão perto dos sentidos dela, daquilo que ela consegue ver, daquilo que ela consegue tocar, daquilo que ela consegue sentir. Isso é extremamente importante, então vamos buscar deixar a criança até os 6 anos se enraizar na realidade, porque isso vai dar confiança para ela. Isso vai ajudá-la a materializar vai ajudar ela a concretizar o seu conhecimento, tá certo? A gente já tem perguntas. Nossa, estou falando muito, eu acho que eu estou muito soltinho. Então,
Vou parar a gravação para responder as nossas perguntas, que já passou 25 minutos, tá bom?